Bom dia, boa tarde, boa noite. Hello World. Esse é o Programação. E neste vídeo nós vamos apresentar o Boca, o sistema de submissão de exercícios da maratona de programação. É um dos sistemas mais usados, se não o mais usado. E também neste vídeo vamos apresentar a implementação do segundo exercício da maratona de programação do Interinfo, que a gente começou no vídeo passado. Vamos lá? Então, começando pelo Boca, eu estou aqui na página inicial do Boca e nós temos aqui as principais abas que são Problems, Problems, Runs e o Score. O que é cada uma delas? Em Problems, nós temos os problemas da maratona de programação atual, no caso. E aí a gente tem os exercícios, e o nome de cada exercício, e um balão com a cor respectiva àquele exercício. Essa cor é a cor que esse balão, é o balão que você ganha quando você consegue acertar o exercício. Então lá no Score vai ficar com esse balão coloridinho lá para você. E aqui a gente tem o PDF, o PDF com as questões, O PDF similar a esse, que é com as questões, os casos de entrada, com os exercícios, E deixa eu voltar aqui. Bom, e isso depende muito de maratona, tá? Aqui nesse caso é um PDF só com todos os exercícios. Eu acho que assim fica mais fácil pro aluno, Já tá tudo aqui em um só. Mas também tem maratonas que também tem a possibilidade, de ter um PDF para cada exercício, O Boca te possibilita isso. Então é isso, O que é o Boca? O Boca, se a gente pegar aqui o manual do Boca, tem esse link aqui da USP. O Boca, ele é esse sistema de submissão, das maratonas de programação. E a gente vai usar esse link aqui para explicar como que funciona, as respostas que o Boca nos traz quando a gente envia um exercício. Mas voltando aqui para ele, então a gente tem os problemas, tem o Runs, a aba Runs. Aqui você escolhe o problema que você está fazendo, a linguagem que você escolheu para fazer esse exercício. E aqui você escolhe o problema, dessa maneira. E aí, quando você envia, você vai ter... primeiro você vai ter uma resposta, momentânea, dizendo que o seu exercício ainda não foi avaliado, leva um tempinho ali para ele ser executado, alguns segundos. E aí, depois que ele é verificado, ele traz essas respostas para nós, que é yes, se o seu programa foi aceito, se você fez tudo certinho, está tudo correto com o problema. Incorrect output ou wrong answer, que a gente conhece mais assim, pode ser os dois. Ele indica que seu programa respondeu incorretamente a algum dos testes. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, a gente tem um caso de teste aqui, o problema vai fazer as entradas e não bateu com o caso de teste que está aqui. Lembrando que, fora esses casos aqui, pode ter outros casos de testes lá também no Boca, tá? Então, que a lógica que você deve desenvolver tem que passar neles também. Então, se você errou, pode ser alguma coisa de lógica aí, esse é o erro mais básico, A resposta não coincide com a resposta que deve ser exibida. Tem o time limit exceed, que basicamente o seu programa ele excedeu o tempo limite para esse programa. Tem alguns lugares que eles até colocam no PDF, o tempo, aqui, time limit, aqui, 1. Eu acho que provavelmente é 1 segundo. Então, se o seu programa demorar muito mais que isso, até porque são programas curtos, quer dizer que você pode ter alguma coisa aí de errado, você tem que resolver esse problema, se você fez certinho, da melhor maneira, usando da melhor forma a programação, ele vai ser executado facilmente dentro daquele tempo que está ali, tá? Então a execução do seu programa excedeu o tempo permitido pelos juízes. Esse limite de tempo usualmente não é divulgado aos times e pode variar para cada problema. Então, é isso que eu falei. Em alguns casos vai mostrar, em outros não. Runtime error, que é durante o teste ocorreu um erro de execução causado pelo seu programa. O que isso significa? Quer dizer que alguma coisa que você colocou aí, algum erro, ele causou um problema na correção do exercício. O Boca, na hora de corrigir, ele sofreu um problema causado pelo seu exercício. O que pode ser isso?
overflow, né? Se você loop infinito, se você fez alguma estrutura de repetição e ela não está feita corretamente, isso pode ser causado por isso, né? Aqui, ó, acesso às posições irregulares de memória ou estouro dos limites da máquina são os erros mais comuns, né? Vamos para o próximo, né? Compilation error, né? Seu programa tem erros de sintaxe, o que isso significa? Quer dizer que em algum lugar aí você errou algum código, né? Faltou um ponto e vírgula, você usou alguma coisa na sintaxe da linguagem que está incorreta. Pode ser ainda que você errou o nome do problema ou a linguagem no momento da submissão. Então, a linguagem, né, é tudo a ver, porque, por exemplo, se às vezes você programou em Python e selecionou a linguagem C aqui, vai dar um erro de sintaxe, né? Porque as linguagens são diferentes. Tá, e o nome do problema, então é aquilo que a gente aconselha, né? Aqui, ó, aqui, ó, arquivo, o nome do problema e as opções que você pode enviar. Sempre é aconselhável você usar esse nome aqui. Output format error, né? Que é a mesma coisa que presentation error. Indica que a saída do seu programa não segue a especificação exigida na folha de questões, apesar do resultado estar correto. Corrija para ser adequado à especificação do problema. Então quer dizer que você está quase lá no resolvendo, só que teve algum erro na hora de você printar o seu resultado. E aqui um erro que é muito incomum, né, que é o contact de staff. Você deve pedir presença do pessoal do staff, pois algum erro em comum aconteceu. Aqui é bem comum, nunca aconteceu comigo, pode ser que não aconteça com você. Só um erro que às vezes pode ser um erro que aconteceu no Boca, né, alguma questão de ambientalização, não tem a ver com o seu problema, tá? Então esses são os erros, né? Vamos para o score agora. O que é o score? É o ranking, né, de enquanto acontece a maratona. Conforme você vai acertando os exercícios, você vai ganhando os balãozinhos aqui. E é até legal que já testaram aqui, esse Boca está para teste, e a gente vê que tem alguns testes daqui, ó. Então, quando você acerta, você ganha um balãozinho. Se você não acertou, se você não, aqui no caso a pessoa nem enviou, se você envia errado, né? Então, basicamente, acertou, você ganha um balão, e aqui ele registra, né, quantas tentativas você teve para isso e quanto tempo você demorou para enviar, né? Lembrando que a cada erro você se acrescenta um tempo lá no tempo total para sua equipe, tá? Então é isso. Depois, mais tarde, a gente vai fazer o teste aqui quando a gente resolver o exercício. Então, fechando essa parte do Boca, vamos voltar aqui para a maratona, né? Vamos escolher o segundo problema e eu vou escolher esse aqui mesmo, que é o Paradas, né? Do professor Thiago Alexandre do Cusé. Rafael é um piloto muito veloz que não gosta de se distrair com atividades que não sejam pilotar um carro de corridas. No novo campeonato da Endurance em que se inscreveu, é necessário fazer paradas nos boxes para reabastecer o carro, de forma que possa chegar ao término da corrida. Como não gosta muito de nada que não seja relacionado à pilotagem do carro, Rafael pediu a sua ajuda para desenvolver um programa que informe quantas paradas ele deve fazer em uma corrida. Você pode ajudar Rafael? A entrada. Devem ser informados os seguintes dados para o programa: duração da corrida em minutos, tempo médio de volta para aquele circuito em segundos, e aqui já mostra pra gente que vai ter que ter uma conversão, né, de minutos para segundos ou vice-versa. Não é necessário informar milissegundos, consumo médio por volta do carro em litros e a capacidade máxima do tanque de combustível em litros. Então aqui a gente já tem uns casos de teste, né? A gente já consegue ver aqui qual é o formato, né, de cada variável, mas aqui já vamos ver a saída. O programa deve exibir a quantidade mínima de paradas de reabastecimento que Rafael deve fazer, de acordo com os dados da entrada, para conseguir terminar a corrida. Considere que o carro iniciará a corrida com o tanque de combustível preenchido, com a sua capacidade máxima. Então, beleza. Então, ó, a gente já pode começar aqui. E conforme eu já falei no outro vídeo, né, aqui a gente já consegue ver os formatos, né, já falei aqui também, de cada
variável. Então vamos começar aqui, dessa vez vai ser na linguagem C, né? Vamos começar declarando as variáveis, né? Então o primeiro aqui é inteiro, né? E é referente à duração da corrida em minutos. Então int duracão, né? O segundo é o tempo médio de volta para aquele circuito em segundos, né? Só que aqui ele também está inteiro. Então a mesma coisa. Então o primeiro é a duração, o segundo é a volta, né? E aqui o consumo médio por volta do carro em litros, e aqui está em decimal, né? Então aqui a gente vai chamar um double. Consumo médio por volta, né? E aqui a capacidade máxima do tanque de combustível em litros, que também está inteiro. Então aqui a gente tem o tanque. Beleza. Vamos... a gente já pode até receber, né? Aqui a gente declarou as variáveis, vamos receber esses valores, né? Então, scanf. O primeiro, ele é um inteiro. Então aqui a gente declarou e aqui a gente está recebendo o valor do console. A volta, né? Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então a volta. O tanto já vou colocar aqui porque também é inteiro. E aqui o consumo. Já até apresentou um erro aqui pra gente, por quê? Porque ele é double, então a gente tem que mudar aqui. O ponto flutuante, né? Tá, e aqui a gente já vai começar a nossa primeira operação. A gente já tem a duração da corrida em minutos e a volta em segundos. O que a gente já pode fazer? Saber quantas voltas vai ser possível dar naquela duração, durante a corrida. Então a gente vai ter o tempo total aqui, ó, que é de 360 minutos. E 360 minutos. E aí a gente tem os segundos que cada volta vai ter. Então a gente pode pegar aqui o decimal, né? O voltas, que vai representar o total de voltas que a gente vai conseguir fazer naquele tempo. Como que a gente vai calcular isso? Primeiro a gente pega a duração e a gente multiplica por 60 aqui para ter a quantidade em segundos, né, da duração. Por exemplo, por quê? Porque ela foi informada em minutos. Se a gente tem um minuto aqui, isso vezes 60 quer dizer que a gente tem 60 segundos. Então, duração vezes 60 para a gente achar o tempo em segundos, né? Por quê? Porque o volta está representado em segundos. E em seguida a gente pega aqui e divide tudo isso por volta. Então a gente tem o valor da duração aqui em segundos e divide por volta. Por quê? Porque a gente vai ter uma duração, divide por volta para a gente achar quantas voltas vai ser necessário para concluir o circuito, né? Então aqui a gente tem o voltas. Tá, e agora a gente vai arredondar esse valor para caso a volta, por exemplo, se o número de voltas for um valor inteiro, um valor que não seja quebrado, porque não tem como você dar meia volta, né, para não terminar o circuito. A gente quer a quantidade completa de voltas que vai ser preciso durante aquela duração, né? Então a gente vai arredondar, né, para o maior valor inteiro. Caso ele seja quebrado, né? Caso não, ele ainda é ele mesmo. Então a gente vai pegar o próprio voltas aqui, que vai receber ele nessa função CU, que arredonda para o maior número inteiro, que seja o maior número inteiro. Então, olha, para isso a gente tem que incluir a biblioteca f.h. Aí beleza, já saiu aqui o CU. Então é isso. Então ele vai, por exemplo, se deu 1,5, ele vai arredondar para 2. Se deu 1, ele vai permanecer 1.
Tá, e o próximo passo aqui, a gente tem o consumo médio por volta do carro em litros. E a gente também tem o tanque do combustível completo em litros. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode verificar qual é o total de litros por volta, né, de acordo com o consumo. Então a gente tem o consumo aqui, né, que a gente já obteve lá no começo. E agora que a gente tem quantas voltas vai ser necessário para a duração, a gente pode criar uma variável aqui, double total litros, que recebe a quantidade de voltas vezes o consumo. Então aqui a gente achou quantas voltas é necessário para concluir. E aqui a gente vai ser, de acordo com o consumo, né? A gente vai ver quanto vai ser preciso consumir para a quantidade de voltas que vai ter, né? E aqui a gente já pode calcular a quantidade de paradas. Então o double paradas recebe total litros dividido, né, pelo tanque. Então o que isso quer dizer? Que a paradas é igual ao total de litros que vai ser consumido, né, dividido pela quantidade que o tanque aguenta. Então aqui, da mesma maneira que aqui a gente consegue achar com o tempo de uma volta referente quantas voltas vai ser preciso referente à duração, aqui é a mesma coisa. A gente tem um tanque, quantas vezes a gente vai precisar encher esse tanque de acordo com o total de litros, né? Para isso aqui eu só vou converter esse valor para double, né? Porque a gente recebe ele inteiro aqui, tá? E aqui a gente vai fazer mais uma operação. Tá, então aqui a gente faz isso, né? Não tem como dar meia parada. Então a gente arredonda pro número que vem acima dele. Só que aí a gente vai lá e remove 1, porque ele não completou. Por exemplo, se o valor é 5,5, a gente arredonda ele para 6 e remove 1, porque na verdade ele não deu 6 paradas, né? Ele deu apenas 5. Então aqui a gente arredondou e já pode printar o resultado na tela. Então, printf E aqui um adendo. No vídeo de Python, a gente não adiciona /n, porque o Python, por padrão, quando você printa algo no console, ele já adiciona essa quebra de linha. E na maratona de programação, é uma regra, você sempre tem que adicionar quebra de linha no final. Tá? Então, qualquer linguagem você tem que adicionar a quebra de linha no final. No Python não é preciso, porque ele já adiciona sozinho. Então, a gente adiciona aqui a quebra de linha e chama paradas. Vamos fazer o primeiro teste. 360, 143, 4.3, 125. Tá, retornou 5. Certinho. 720, 204. 7.6 e 110. 14, certinho. Se aqui a gente não tivesse feito essa questão, ele retornaria 15, né? Ele estaria incorreto, não ia bater. Só uma questão tá aqui, esse 0.f aqui é pra gente formatar, né? Como nas saídas, né? Ele retorna um valor inteiro, né? Ele retorna um valor porque não tem como você dar meia parada, né? A gente usa isso aqui para formatar, né? Se a gente remover isso aqui, ó, a gente vai conseguir ver o porquê que a gente precisou dele.
Olha lá, ele retornou os mesmos 14, só que como ponto flutuante, né? Ele é um double, né? Então a gente usa esse ponto zero aqui, né? Para formatar o double para não ter casas decimais. Beleza. Então, agora que já está tudo pronto, a gente vai lá no Boca e submeter o exercício para ele corrigir. Então, a gente vem aqui em Runs, né? O problema, a gente vê lá qual que é o problema, é o problema B, ou paradas.c, né? No caso. Então, o problema B foi feito em C. Vamos selecionar ele aqui no nosso computador, paradas.c, e envia ele. Confirma a submissão. E aqui, ó, ele informa que ainda não foi corrigido, né? Que é normal ele ter esse tempinho. Então a gente fica aqui atualizando. E tá aí, né? Meu usuário aqui. Enviei uma vez e o tempo que eu acertei, né? Com o balão. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Obrigado para quem acompanhou até aqui e clica no botãozinho de curtir aí embaixo. E qualquer dúvida ou necessidade é só deixar nos comentários, beleza? Enfim, torço para que tenha sido uma boa e útil apresentação do Boca. Meu muito obrigado, eu fico por aqui e valeu e tchau, tchau.